Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Chegou a sexta-feira da santidade e hoje continuamos pensando sobre a santificação espiritual e hoje a santidade da igreja e como apresenta um desafio para manter a pureza da igreja. Quando falamos sobre igreja, estamos falando sobre pessoas, uma comunidade de pessoas santificadas, reunidas com um propósito específico de servir e honrar ao Senhor. A santificação dos discípulos foi um dos assuntos que Jesus destacou em sua oração, chamada de oração sacerdotal, onde ele orou a favor dos discípulos. Vamos ler um pouco aqui de João capítulo 17, começando no versículo 14, as palavras do Senhor Jesus na noite antes da sua traição e morte. João 17, a partir do versículo 14, diz: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O desejo de Jesus de ter seguidores realmente santificados é muito evidente nas palavras desta oração. Mas hoje em dia, encaramos outra realidade. Sendo bem sincero, muitas igrejas hoje têm mais parceria com o mundo do que com Deus. Mais preocupados em agradar as pessoas e até de se envolver em movimentos políticos do que servir ao Senhor como um grupo de pessoas santificadas pelo sangue de Jesus Cristo. Entendendo que a igreja é composta de pessoas, quando falamos sobre a igreja santificada, estamos falando de algo que envolve o indivíduo e também o corpo, o coletivo. E assim, pensando sobre essas implicações individuais e coletivas, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, diz que a igreja é formada por pessoas. Ele fala aqui, versículo 5, também vocês, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pedro falou bem o que nós estamos focando aqui, a santificação desse grupo de pessoas. No Novo Testamento, a imagem do templo é aplicada em dois sentidos. Primeiro, nós encontramos na linguagem de 1 Coríntios capítulo 3, que ele fala do templo como a igreja, como um todo. E assim, olhando para a importância de construir, de edificar a igreja conforme a vontade de Deus. Mas no capítulo 6 do mesmo livro, ele fala do templo como o corpo do cristão, de forma individual. E o argumento em 1 Coríntios 6 é que nós não devemos usar esse templo para coisas indecentes, para imoralidade, porque pertencem ao Senhor. E assim percebemos as implicações individuais e coletivas. Devemos manter a pureza do templo, do corpo, da nossa própria vida, e também procurar manter a santidade do templo, da igreja. Nos dois sentidos, a santidade é fundamental em nosso serviço ao Senhor. E assim devemos preservar a pureza do templo, nos dois sentidos. Quando pensamos sobre o tempo do Novo Testamento, observamos desafios práticos. Com o aumento do reino em áreas sob domínio de gentios, pessoas que não eram judeus, tornou-se claro o desafio de preservar a santidade
Aqueles povos achavam normal a imoralidade. Até nas práticas religiosas, muitas vezes misturavam a idolatria com a prostituição. E assim, quando a mensagem do Evangelho alcançou essas pessoas, houve a necessidade de transformações radicais nas suas vidas. Não muito diferente do que muitos de nós temos que passar hoje, deixando de viver na libertinagem do mundo para servir ao Senhor. E Paulo abordou diversos aspectos dessa dificuldade quando escreveu aos Coríntios. Corinto era uma cidade grega, na Grécia, e tinha todas essas práticas de imoralidade, de indecência, até ligada à religião. E os cristãos, recém-convertidos, precisavam aprender a viver vidas santificadas. Um grande desafio para Paulo. Então vamos olhar só para a primeira carta aos Coríntios e observar vários temas que ele aborda para perceber a importância da santidade nas questões de doutrina, de prática e da vida particular. Eu coloquei aqui na tela uma lista de assuntos abordados por Paulo em 1 Coríntios. E observamos nisso como ele está tentando tirar a carnalidade, a impureza, e ensinar essas pessoas a viverem como pessoas santificadas. Ele tratou nos primeiros capítulos de dissensões, conflitos, brigas entre eles por motivos carnais, ambições humanas. Também falou de problemas de filosofias humanas, de homem achar que pelo seu próprio raciocínio e pensamento que ele pode alcançar conhecimento da verdade. Problemas da imoralidade. Não somente Paulo, Pedro tratou do mesmo problema de participar das práticas comuns entre as nações, mas proibidas para os servos do Senhor. A idolatria era um problema enorme para os gentios que se convertiam ao Senhor, porque tinham a prática de adorar vários deuses e tiveram que aprender que Jesus Cristo não é apenas mais um, mas ele é o único Salvador. Problemas de discriminação social, de tratar pessoas diferentes por causa da sua circunstância socioeconômica, por exemplo. Exaltação de dons miraculosos que vieram de Deus, mas colocando como algo mais importante do que o próprio amor. Problemas nos cultos, confusão de papéis, onde Deus tinha definido certas responsabilidades para certas pessoas, diferenças, por exemplo, entre homens e mulheres, tiveram problemas com essas questões. E até divisões sobre questões doutrinárias fundamentais, a ressurreição dos mortos, por exemplo. Paulo enfrentou esses problemas como outros autores do Novo Testamento também enfrentaram problemas parecidos, mostrando a importância de ter um povo consagrado, santo, dedicado ao Senhor. Se aqueles problemas já existiam no primeiro século, no tempo do Novo Testamento, dá para perceber que os desafios continuam ao longo da história. O cristianismo, ou pelo menos uma forma do cristianismo, se tornou a religião predominante no Império Romano. Em consequência disso, a tendência de misturar as coisas carnais e políticas com as coisas espirituais, aumentou cada vez mais. O sincretismo, que é muito visível no período de colonização, quando os europeus, por exemplo, estavam entrando nas Américas, na África e outros lugares, encontrando pessoas adorando vários falsos deuses. E ao invés de levar essas pessoas a uma conversão verdadeira a Cristo, misturavam as coisas. Colocaram outros nomes nas imagens, mas continuavam com as mesmas práticas, sugerindo que poderiam conviver juntos sistemas diferentes de religião. Mas a mensagem de Jesus Cristo sempre foi e continua sendo uma mensagem exclusiva. Não tem como colocar Deus do lado de Baal, ou Deus do lado de Diana. Deus é único. E ele precisa ser honrado como o único Deus. Hoje, vivemos num ambiente onde há muitas denominações protestantes ou evangélicas. E o que nós observamos nisso? Uma aceitação geral
Apesar de falhas grandes nas doutrinas, distorções de doutrinas da Bíblia, mas muitas pessoas achando que só importa que seja cristão, não importa qual estirpe, qual marca registrada ou qual doutrina que, na verdade, esteja seguindo. E de uns 200 e poucos anos para cá, houve uma mudança no foco de muitas das igrejas. De deixar de falar tanto sobre a salvação e a vida eterna, e de falar mais sobre o bem-estar dos seres humanos, aqui, agora, nesta vida. E assim, a ênfase em muitas coisas de movimentos políticos, de obras sociais, de preocupação com o bem-estar emocional das pessoas, deixando de ver a necessidade de preparar as pessoas para o juízo final e para a eternidade. E com todo esse pano de fundo histórico, nós temos o desafio de ser santos. Foi um desafio no Novo Testamento, um desafio ao longo da história. Nunca foi fácil. Mas precisamos lembrar das palavras de Tiago, em Tiago capítulo 4, versículo 4, onde ele falou: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Difícil ser santo? Com certeza. Mas é absolutamente necessário para todos que desejam ser amigos de Deus, nesta vida e na vida eterna. Você conseguiu acertar a pergunta de ontem? Quem criticou os discípulos de Jesus porque estes não lavaram as mãos antes de comer? Alternativas: A, os soldados romanos; B, os fariseus e escribas; C, os saduceus e herodianos; ou D, as mães dos discípulos. A resposta certa? B, os fariseus e escribas. Conforme diz Marcos capítulo 7, versículo 5. Os fariseus e escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Começou mais um conflito com Jesus sobre essas tradições humanas. E a pergunta para hoje: era proibido acender fogo nas moradas dos israelitas em que dia? Alternativas: A, todos os dias, para evitar incêndios; B, no primeiro dia do mês; C, no primeiro dia do ano; ou D, no sábado. A resposta vem no final do próximo episódio. Deus sempre quis um povo santo. E Ele continua hoje querendo um povo santificado, que pertence exclusivamente a Ele. Vamos ser esse povo. Vamos viver individualmente e coletivamente como pessoas santificadas para honrar Deus, porque Deus é perfeitamente santo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.